Seja muito bem-vinda ao Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna. Estaremos aqui todas as semanas para uma conversa, um bate-papo descontraído, cheio de conexão, porque o nosso propósito é ter aqui um ambiente acolhedor, inspirador, para a gente trocar experiências, conhecer histórias que realmente edifiquem as nossas vidas e te encoraje aí onde você estiver. O nosso objetivo com essa mesa aqui é que você junte a sua família, junte as suas amigas para conversar depois sobre o que a gente falou aqui, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui vai abençoar muito a sua vida. Então, você já compartilha esse link, eu tenho certeza que você já assistiu os outros e foi muito abençoada. Então, você já pega esse link e compartilha com outras pessoas. Enquanto a gente vai falando aqui, vai lá, esquenta sua água, faz chá, faz café, mas não perde esse momento, essa oportunidade de ouvir mais da Palavra de Deus e estar aqui com a gente nessa mesa. Hoje eu aprendi uma coisa muito legal sobre a mesa. Quem prepara uma mesa, enquanto prepara, se alimenta. Então a gente está se alimentando aqui, preparando essas coisas para vocês. E vocês, quando forem preparar também, alimentem outras pessoas. Vamos fazer desse momento um momento bem rico, né? Bem diverso. E para quem não sabe, nós temos um perfil lá no Instagram. Então pega aí seu celular e segue lá. É Design Divino IPP, tudo junto. Design Divino IPP. Lá você também pode acompanhar outros conteúdos, você pode tirar dúvidas, pode mandar perguntas pra gente, pode também falar sobre algum tema que você gostaria de ouvir aqui, Convidados fazer que você sugestões. gostaria. Verdade. E também fazer um post, por que não? Né? Se você tiver com alguém ou quiser postar, tira uma foto da sua xícara e marca lá, Design Divino IPP, porque nós vamos te responder por lá também. E hoje A gente tem uma convidada muito especial. Muito mesmo. Nós estamos aqui com a Raquel. Ela é cristã, esposa, mãe de 3 filhos. Lindos. Do Mateu, do Luigi e da Filipa. E ela é casada com o Douglas há quase 10 anos. E hoje eles servem na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. E ela serve no Ministério de Música e também na EBD Infantil. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, meninas. Queria começar minhas palavras aqui agradecendo esse convite. Me sinto muito feliz por estar aqui nessa noite. E peço a Deus que traga à luz a nossa conversa, para que possa, assim, encorajar outras mães, né, que vão nos ouvir, outras mulheres, e que dessa forma o nome dele seja glorificado. Amém. Eu tô muito feliz que você tá aqui, porque eu falo, sou fã, amo a sua família, acho os filhos, eu fico acompanhando no Instagram, ela vai contar algumas coisas pra gente aqui. E a gente começa, Raquel, esse podcast com uma pergunta para todos os convidados. Então a gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Tá certo. Eu já sei que vocês começam, né, o podcast dessa maneira, com essa pergunta. Então, Jesus é a razão. É Ele quem une todas as coisas. Se a gente pensar naquilo que está escrito na Bíblia, Ele é antes de todas as coisas. É Ele quem une a história do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Ele é o prometido, o esperado, o anunciado, o encarnado, o crucificado, o ressurreto e o eterno. Esse é Jesus. Então, por essas coisas que eu comentei aqui, Ele é a razão da minha fé. Mais do que isso, né? Ele une o Novo Testamento ao nosso tempo presente, à nossa história hoje, a quem eu sou, a esse momento que nós estamos vivendo aqui. Nós somos parte dessa história, dessa única e grande história. Então, Jesus é também a razão da minha vida, aquela promessa que se cumpriu e que continua se cumprindo. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus comigo. Deus comigo, Raquel. E Ele é também a razão da minha esperança, porque Ele é quem une a nossa história hoje à eternidade. Nós vivemos, né, na ardente expectativa daquele dia em que Ele voltará para nos levar para o lar celestial, onde Ele reinará eternamente. Maranata, vem Senhor Jesus. Então, Jesus é para mim a razão da minha fé, da minha vida e da minha esperança. Eu achei muito lindo, né? O que ela falou, Deus conosco, Deus comigo. Muito bom, né? Amém. Muito bom. E hoje o nosso tema, então, é sobre maternidade. Isso. E aí, Raquel, eu já gostaria de iniciar com uma pergunta, né? Qual era a intenção
original de Deus para a maternidade. Certo. Como ela seria sem o pecado e sem a queda, né? E como a maternidade reflete, então, a beleza do ser de Deus. Uau. É a pessoa certa, mãe de 3. Então vamos lá, né? Eu acredito que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa da palavra, né? Nós vamos aqui recorrer então ao primeiro e segundo capítulo de Gênesis, que é justamente onde nós temos esse relato de como foi a história antes da queda, antes do pecado. E aqui alguns pontos me chamam a atenção para que a gente possa trazer para juntos respondermos a essa pergunta. O primeiro está em Gênesis, no capítulo 1. Em Gênesis 1, nós temos ali o Senhor Deus falando. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. É assim que está escrito em Gênesis capítulo 1. Então, o primeiro ponto para nos direcionar nessa resposta é: o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Iguais em valor e dignidade diante do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Se a gente caminhar um pouquinho mais já para o capítulo 2, nós vamos ver ali uma outra verdade que é importante para essa pergunta que vocês trouxeram. Ali o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essas são palavras do Senhor. E aí, mais para frente, então, ele pede para que o homem nomeie os animais. O homem, então, nomeia os animais domésticos, as aves, os animais selváticos. E ali, observando toda essa criação e nomeando os animais, o homem percebe de que dentre toda a criação não existia uma que poderia ser a sua auxiliadora idônea. Então, o Senhor faz vir pesado sono sobre Adão e, através de uma de suas costelas, ele pega aquela costela e a transforma em uma mulher, em Eva, na auxiliadora idônea. O que a gente vê, então, nesse trecho? Nós vemos que a mulher foi feita do homem e para o homem. Essa é uma outra verdade que a gente pode extrair, então, desse texto bíblico. A primeira que eu comentei: homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus, iguais em valor e dignidade. A segunda agora: a mulher é feita do homem e para o homem. Eles são complementares e distintos em diversos aspectos, inclusive no aspecto biológico. Nós, enquanto mulheres, temos um útero. E isso é indicativo de alguma coisa. Sim. Não é verdade? Isso é indicativo de alguma coisa. Então, essa é uma segunda verdade. E um terceiro trecho que eu gostaria de destacar aqui é quando o Senhor Deus abençoa Adão e Eva. E ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aqui nós temos o conceito da maternidade, não a palavra, mas o conceito da maternidade aparecendo pela primeira vez na Bíblia. Sede fecundos para uma mulher significa tenha filhos, não é verdade? Se ela tem filhos, ela é mãe. Se ela é mãe, ela está experimentando a maternidade. Não temos a palavra, mas o conceito está aqui. Então, nós podemos definir que o propósito de Deus para a maternidade seria o quê? Gerar vidas igualmente portadoras da imagem e semelhança de Deus. E através dessas vidas que eram a imagem e semelhança de Deus, espalhar a glória de Deus por toda a terra. Esse era o propósito original de Deus com a maternidade. E aí, como a maternidade reflete a beleza? Isso, a beleza do a beleza do ser de Deus. Bom, Deus é aquele que gera a vida, né? Aquele que nutre a vida, é aquele que provê, é o Deus provedor, né? É um Deus cuidadoso, é um Deus amoroso. Ele é assim conosco, esse é o nosso Pai Celestial, não é verdade? E dessa mesma forma, então, a gente vê, lógico que num aspecto terreno, né? Isso refletido na mulher, na maternidade. A mãe é aquela que gera e abriga
a vida, né, em seu útero, que a gente comentou aqui, o aspecto biológico. Então, ela tem a capacidade dada por Deus de gerar essa vida, de nutrir essa vida fora, quando esse bebezinho sai do seu útero. Ela tem o leite materno. Gente, olha que coisa maravilhosa que Deus faz, não é verdade? Ela tem os nutrientes necessários, perfeitamente, ali, é como se fosse um balanceamento nutricional ali, apropriado para aquele bebezinho, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer. Se isso não reflete o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que sabe cada uma das nossas necessidades e que nos atende de acordo com a sua boa vontade. Então, o Senhor Deus, como eu disse, é um Deus cuidadoso e amoroso, e da mesma forma, assim também, a gente pode ver isso refletido na maternidade, né? Esse cuidado que se repete de tempos em tempos quando a mãe vai amamentar, né? É um cuidado bem próximo, esse amor, esse calor. Eu acho que é dessa forma que, então, a maternidade reflete a beleza do ser de Deus. É isso aí? Amém. Amém. Já tá quase chorando. Ai, gente, vocês já sabem, né? Que eu sou emotiva. Mas foi muito Raquel. bonito, né? Muito Lindo mesmo. De uma forma que eu nunca tinha pensado nessa questão do ser de fecundos. Não tinha pensado dessa forma, assim, eu acho muito legal. E aí, então, a gente pensou um pouquinho no que era a maternidade antes da queda. E agora, o que o pecado fez com a maternidade? Como é que ele manchou esse plano original de Deus? Tá certo. Bom, assim que o pecado adentra no mundo, né? Ele contamina o mundo perfeito que o Senhor criou. E ele traz consequências, ele carrega consigo consequências desse pecado que nós enfrentamos em todas as circunstâncias da nossa vida, e não seria diferente da maternidade, não é verdade? Então, eu gostaria de destacar aqui 3 aspectos diferentes em que nós enfrentamos as consequências desse pecado na maternidade. No aspecto biológico, né, o aspecto físico, vamos dizer assim, a mulher pode ter circunstâncias em que ela é infértil, né? Existem mulheres que querem ter filhos e não podem tê-los. Ou até mesmo da gente precisar se despedir de um bebezinho que nem conhecemos, né? Em casos de aborto espontâneo. Ou, bom, as dores do parto. Teve muitas? É real! Principalmente no primeiro filho. Sério? Principalmente no primeiro filho. Então, aquilo que está escrito, né, de que a mulher teria dores no parto, realmente é isso que acontece. E essa é uma das consequências do pecado no aspecto físico, né, para a maternidade. E esse não é o único aspecto, como eu disse, eu gostaria de destacar mais 2. O segundo aspecto que eu queria trazer aqui é o aspecto emocional. O quanto o pecado afeta, né, a nossa mente, aquilo que a gente pensa, de uma maneira assim prática. Que mãe nunca sofreu com a ansiedade, com os temores de saber se está fazendo a coisa certa ou não, né? E esse temor invade de uma maneira, e nós vemos aqui que isso é consequência do pecado. E num terceiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é o aspecto espiritual, né? Como a gente respondeu aqui na pergunta anterior, homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. E essa imagem foi manchada. O pecado mancha essa imagem em Adão, em Eva, em sua descendência, na humanidade, em nós. Então agora nós temos essa imagem distorcida. Quer dizer que a gente não tem mais a imagem de Deus? Não, não é verdade isso. A Bíblia mesmo, em Gênesis 9, né, quando o Senhor fala com Noé, ele usa esse tema, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós não perdemos, não deixamos de ser portadores da imagem de Deus. Mas agora essa imagem está manchada, está distorcida. Então, e o propósito? Se a gente seguir ainda em Gênesis 9, o Senhor Deus abençoa Noé, e veja as palavras que ele usa para abençoar Noé. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele dá aqui, então, continuidade à aliança.
Esse é o nosso Deus. Olha que coisa linda, não é verdade? Ele ainda tem o mesmo propósito de espalhar a sua glória por toda a terra, mas agora através da imagem daquele que é a imagem do Deus invisível, daquele que é a expressão exata do seu ser, Jesus. E é esse mesmo Jesus que, através do seu sangue e do seu lavar regenerador, que pode renovar essa imagem em nós. E dessa forma, então, o propósito de Deus continua o mesmo: espalhar a sua glória por toda a terra, através dele, que é a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu próprio ser. E a nós, né, enquanto mães, nós agora geramos filhos, né? Nós temos os nossos filhos e nós precisamos nutri-lo não apenas no âmbito biológico, físico, mas também espiritualmente. Espiritualmente, à luz do Evangelho, para que eles possam também espalhar a glória de Deus por toda a terra. Muito bom. E, Raquel, a gente sabe então que você é mãe, né, de De 3 3. filhos. Por enquanto. E como que foi, né, para você e o Douglas? Como que foi esse começo, essa decisão de ter filhos? Uhum. Vocês conversavam a respeito? Certo. Vocês planejavam, né, ou planejaram em algum momento? Como eu disse, né, e você apresentou aqui, nós vamos fazer 10 anos de casado agora no fim do ano. São 10 anos, vão ser 10 anos de casado, mas muito tempo antes a gente começou a namorar. Então, são quase 20 anos de história. É muito tempo, né? E eu me lembro, assim, de muitas das nossas primeiras conversas a respeito desse assunto, né? De tamanho de família, de ter filhos, quantidade de filhos. E é incrível que a gente sempre teve a mesma visão. Que legal. E inclusive no número de filhos. Olha, A isso gente... daí é difícil. E é muito importante. E se fosse 2, estava fácil, né? Mas a gente sempre pensou no número de 4 filhos. Então, com relação aí à sua pergunta, né? Sobre planejamento, enfim. Eu acredito que quando a gente fala de planejamento familiar, né? Esse é um termo que se repete muito nessas conversas maternas, né? O planejamento familiar. E eu acho que a gente precisa trazer aqui alguns cuidados com relação ao planejamento familiar, a esse termo especificamente. Um desses cuidados diz respeito a algo que aconteceu comigo. Então, eu compartilho aqui com vocês agora. Que é saber diferenciar planejamento de controle. Bom, muito importante. É muito importante. E eu sou prova viva, né, disso. Porque, por muitas vezes, eu achei que a rédea do tamanho da minha família estava nas minhas mãos, né? E, assim, não sou nova convertida, né? Isso não deveria nem passar pela minha cabeça. Mas o Senhor Deus tem trabalhado na minha vida, né? Então, tem tratado da minha soberba, do meu orgulho, para que eu possa verdadeiramente me submeter à sua vontade, né? E esse é um outro ponto muito importante. Existem muitas mulheres que se frustram quando os seus planos não saem, né, de acordo com aquilo que elas mesmas planejaram. Mas aqueles não eram necessariamente os planos de Deus para aquelas mulheres. Então, saber lidar com as frustrações nesse caso é muito importante, né? Porque o controle não é nosso. Então, nós precisamos submeter a nossa vontade, seja ela uma vontade orgulhosa de achar que tem o controle, seja ela um coração entristecido pela frustração de não ter a sua vontade concretizada, né? Submeter a nossa vontade à vontade boa, perfeita e agradável de Deus e encontrar nela ainda contentamento. Aprender a viver contente de acordo com aquela vontade. Então, esse é o primeiro cuidado. Um outro cuidado que eu acredito que a gente precisa ter quando fala de planejamento familiar é com relação a essa cultura antimaternidade, né, que nós vivemos. Não tenho filhos, eles dizem, não é? Dá muito gasto. Imagina, não tenho filhos, dá muito trabalho. Dá trabalho, é verdade. Mas, enfim, não tenho filhos, dá muito gasto, dá muito trabalho. Não tenho filhos, olha o mundo como é que tá, né? Vocês nunca ouviram isso em conversas, né? É perigoso criar filhos hoje em dia. É muito perigoso. Então, assim, esse é um outro cuidado que a gente tem
tem que ter quando fala de planejamento familiar? Porque essa cultura antimaternidade acabou adentrando na nossa igreja, acabou adentrando na nossa casa, acabou adentrando na nossa mente. E às vezes é inconsciente, né? Então, não tenho filhos, dá muito gasto, realmente dá gasto. Mas o Pai Celestial não é aquele que alimenta os pássaros? Não é aquele que veste os lírios do campo? Ele não sabe aquilo que nós temos necessidade? Isso é uma coisa para a gente pensar. Ou dá muito trabalho? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz, é justo que muito custe o que muito vale. Dá muito trabalho. É verdade. Mas é porque vale muito, né? Então, esse é um segundo cuidado. E nesse cuidado também existe a justificativa pecaminosa que eles dão, né? De que os tempos são maus, o mundo é mau. Gente, olha para a história da Bíblia. Em que momento não foi assim, né? Existe um texto que eu acho tremendo, que é o texto de Êxodo 1, o povo de Deus ali escravizado no Egito. E Faraó diz, não, açoita mais, porque eles estavam se multiplicando. E aí a Bíblia diz, quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Então, assim, se a escravidão é tempo oportuno para ter filho, peraí. Tá entendendo? Então, a gente precisa se posicionar e saber combater esse tipo de justificativas pecaminosas que adentra a nossa igreja, a nossa casa e a nossa mente. E outra coisa que eu gostaria de trazer aqui é um terceiro cuidado, né? Eu comentei aí, então, diferenciar o planejamento do controle. O segundo, essa cultura antimaternidade. E esse terceiro cuidado diz respeito ao outro extremo, que a gente até comentou aqui, que seria um movimento dos abertos à vida, né? Esse movimento entende de que em nenhuma circunstância os filhos devem ser evitados. E eu acredito que se essa for a realidade, o entendimento de um casal sobre esse tema, tudo bem. O problema mora nas circunstâncias de querer fazer desse um padrão bíblico ou um padrão estabelecido por Deus. Aí sim, eu penso dessa forma e isso aqui não existe em lugar nenhum na Bíblia falando que você tem que ter X filhos. Isso não existe, não é verdade? Então, não tem como a gente pautar aquilo que nós queremos que os outros façam. Nós aplicamos essa verdade como casal, né, sempre em conversa com Deus e entendemos dessa maneira. Mas no meu entendimento existem sim motivações não pecaminosas, motivações inclusive piedosas para em determinados momentos você evitar de ter filhos em determinados momentos. E é importante falar aqui, né, sempre trazendo à luz a palavra. O que a Bíblia diz a respeito de filhos? Fala de quantidade? Não, mas ela diz que a herança do Senhor são os filhos. E diz ainda, feliz o homem que enche deles a sua aljava. E muito se fala, né, de que tamanho que seria essa aljava. Já ouvi dizer que a aljava menor tinha 5 espaços. Olha. Já ouvi dizer, né? Então, é isso. Alguns cuidados que a gente precisa certamente ter quando se fala a respeito de planejamento familiar. Você foi falando, eu lembrei, você que está assistindo a gente, vai lá no YouTube da Igreja Presbiteriana da Barra Funda e assiste a série de mensagens do pastor Mauro Meister. Principalmente quando você falou, eu lembrei, essa que ele vai falar de Êxodo 1, que eu acho muito legal, que ele fala, o povo poderia ter escolhido não ter filhos, mas eles criam no Deus da aliança. É isso. E quando eu ouvi isso marcou para sempre a minha vida, porque quando a gente diz, não vou ter, eu estou confiando em mim mesmo. Eu não tô confiando naquele que prometeu, né? Então eu lembrei, vai lá e assista. Ele fala, maratona, Gênesis inteiro, depois você vai lá e assiste Êxodo, vale cada centavinho. É muito bom. E aí eu queria perguntar, então, vocês têm 3 e vocês pretendem ter mais filhos? Como eu disse aqui, né? Por enquanto nós temos 3 filhos, entendemos essa como a vontade do Senhor para nós. Mas sim, né? O desejo no nosso coração é ter mais filhos, se assim for da vontade de Deus, né? Eu amo ficar assistindo o que ela colocando, né, nos stories. Fala qual que é o seu Instagram para o pessoal seguir você.
É que eu acho bom. Raquel de Peta, não é muito fácil de escrever, Mas vai mas aparecer vocês aqui colocam embaixo. aí Vai embaixo, aparecer na né? legenda. Raquel, meu nome é com CH, Raquel de Peta e o Peta com 2 T's. Acompanha que vale muito a pena as histórias que você, né, coloca ali, Uhum. as coisas que as crianças vão fazendo. Eu gosto muito. Eu aprendo bastante com você, assim. E eu acho que a forma que você foi entendendo o maternar, Sim, né, com você certeza. Uhum. lidar com as crianças, eu aprendo bastante. Que bom. E Raquel, você pode compartilhar agora com a gente o que você pensa a respeito, enfim, para algumas mães, né? Como lidar com o fato de que seus filhos ainda não são salvos em Cristo? Certo. Bom, para a gente responder essa pergunta, eu acredito que a gente precise falar de doutrinas da graça, né? Doutrinas da graça, que está aí elencada nos 5 pontos do calvinismo, o Tulip, né? Que assim as pessoas conhecem, estão mais familiarizadas. Então, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. O ponto principal aqui para essa pergunta, acredito que seja a eleição incondicional, né? Eleição, Deus escolhe alguns como objeto de sua graça salvadora. Essa é uma grande verdade. E nós podemos ver essa verdade também nos textos bíblicos, né? Quando Jesus mesmo diz em João, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Então ali a gente já vê a eleição. E também o texto bem conhecido de Efésios, né? Quando diz quando que foram escolhidos? Antes da fundação do mundo. Que gerência nós teríamos nesse tempo chamado antes da fundação do mundo, né? Então, se não temos gerência, não tem como a gente estabelecer condições. Não existem condições para isso. É incondicional. Não é por algo que eu faço que eu posso salvar a mim mesma. Não é por algo que eu deixo de fazer que eu posso salvar a mim mesma. E da mesma maneira, isso se aplica aos meus filhos, né? Não é por algo que eu faça que eu posso salvar meus filhos. Olha só. Não é por algo que eu deixo de fazer que eu posso salvar meus filhos. Então, eu acredito que, respondendo essa pergunta, né? Como lidar, considerando a eleição incondicional, como lidar com o fato de não saber se os nossos filhos são salvos, né? Então, aí vai. Recentemente eu vi uma ilustração e eu gostei muito e eu queria trazer aqui para vocês. Essa ilustração diz que a instrução bíblica dos nossos filhos é como a lenha que a gente posiciona na lareira. Você deve posicionar essa lenha na lareira e clamar para que Deus envie o seu espírito para acender o fogo. Então, eu acredito que a partir dessa ilustração, a gente pode aqui abrir em 2 pontos, né? O primeiro, a instrução bíblica. O quanto isso é importante. É isso que vai salvar meu filho? Não, mas isso é importante. Por quê? Sem a lenha, o fogo não vai queimar. Nós precisamos posicionar e clamar a Deus que envia o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence, não é verdade? Então, oração. Oração e trabalho. Orare et labutare, né? E eu queria também trazer algumas palavras que eu ouvi. Eu estava rolando o feed do Instagram, acho que foi na semana passada. E eu encontrei um trecho de uma palestra do pastor Nicodemos. E ele estava ali se dirigindo para pais de pessoas não convertidas, né? Pais que sofrem por essa realidade em seus filhos. Eu acredito, sim, que a gente pode estender essas palavras dele para essa realidade nossa, minha, né, de mãe de filhos pequenos que não tem como saber se os seus filhos são ou não salvos no Senhor. E ele diz assim: nós não somos o Espírito Santo. Nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Nós podemos acessar o ouvido, mas nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Apesar disso, nós temos acesso ao coração de quem tem acesso ao coração dos nossos filhos. É lindo. Não é lindo? Eu vi isso, eu falei, gente, que palavra encorajadora.
para que a gente realmente tenha essa noção, essa ideia. Nós não podemos salvar nossos filhos, mas nós podemos e devemos nos dispor como instrumento em suas mãos para que a salvação os alcance. Não por algo que nós podemos fazer, porque realmente por nós não podemos. E é o que sempre falam, né? Eu costumo ouvir por aí e eu gostaria de deixar aqui também. Nós não podemos salvar nossos filhos, ponto. Mas nós devemos agir como se a salvação deles dependesse de nós. Ou seja, em termos de trabalho. Em termos de trabalho, de aplicação, de diligência, de constância e de consistência no ensino bíblico. Não somos nós, é o Senhor. Mas eles precisam conhecer. Então, acessemos seus ouvidos, que a gente testemunhe através do nosso procedimento aquilo que a gente fala, que isso também é muito importante, e que a gente ore ao Senhor, para que o Espírito Santo os convença. E que assim eles possam viver para a glória de Deus. É um trabalho árduo. Árduo. Mas vale a pena. Um trabalho para todo dia e para todos os dias. Acho muito legal as frases que ela fala. Depois eu vou ter que assistir de novo e ficar marcando pra pôr na parede. Eu costumo fazer isso, sabia? Até na geladeira tem várias lá. Que é bom pra gente... Muito bom. Aí agora eu quero saber, então, como é que você faz pra ser intencional na rotina com as crianças, pra inserir o evangelho, pra que eles aprendam? Certo. Bom, existe um texto bíblico. Eu recentemente fiz um post no meu Instagram e então eu estudei esse texto bíblico, né? Que é 2 Timóteo 3, versículos 14 a 15, se eu não me engano. Quando Paulo se dirige a Timóteo e diz a Timóteo: tu, porém, sabes de quem aprendestes as sagradas letras desde a infância e que podem tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Podem tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essas são as palavras. E aí, estudando, né, utilizando até o método indutivo para que eu pudesse... A gente faz perguntas para o texto e espera que a Bíblia mesma responda, né? E ela responde. Então, de quem Timóteo ouviu as Sagradas Letras? De sua mãe e sua avó. Em outra parte acho que é em 1 Timóteo, se eu não me engano, a gente tem esse registro, que foi de sua mãe e de sua avó. Então, Timóteo ouve essas sagradas letras que podem torná-lo salvo para a salvação em Cristo Jesus. Olha aqui que interessante. Essa é a importância, então, do nosso ensino, da nossa instrução. Como ser intencional? Eu preciso transformar a minha intenção em ação. E essas ações, uma vez que elas se repitam, essas ações repetidas vão formar um hábito. E esses hábitos estabelecidos vão moldar o caráter. E quais são essas ações? Instrução bíblica dos nossos filhos, inculcar. Não é isso que diz em Deuteronômio, né? Nós devemos inculcar a palavra em nossos filhos. Então, essa instrução, esse ensino bíblico pode acontecer de duas formas diferentes. A gente tem o ensino formal, através da Bíblia. A Bíblia é suficiente para isso. Existem outros recursos adicionais que a gente pode utilizar, é verdade. Então, nós podemos fazer uso de catecismos, né? Que dão uma moldura das bases da nossa fé para aquela criança, e é pergunta e resposta, então eles costumam gostar muito. A gente tem experimentado isso lá em casa, tem sido muito interessante. Eu comecei trabalhando o catecismo com o meu filho mais velho, e eu percebo até a minha pequenininha hoje respondendo. A importância, então, da memorização, como é fácil para as crianças memorizarem. A memorização dos versículos. Os versículos bíblicos, o que diz a palavra? Guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse é um outro recurso, é uma outra forma que a gente pode, então, ensinar a Bíblia de maneira formal. Leitura bíblica, que é indispensável. Adicional, catecismos. Podemos, então, memorizar a palavra, cantar louvores.
Enfim, essas são algumas das outras possibilidades. Ter bons livros, né? Colecionar bons livros que levem aquela criança a pensar nas coisas do alto. Isso é muito importante também. Você cuidar daquilo que seus filhos estão lendo. Lá em casa, o meu mais velho, que já sabe ler, lê muito. E às vezes eu fico tentando acompanhar ali o que você leu, o que você aprendeu. E é muito interessante. Então a gente precisa dispor desses livros para que eles possam aprender a pensar nas coisas do alto. E um segundo tipo de ensino é o ensino informal. Olha que interessante isso. O ensino informal é quando eu valido as minhas palavras pelo meu procedimento. Não adianta eu falar A e fazer B. Gente, criança percebe isso. Não é verdade? Diz pra mim. Percebe. Criança percebe isso. É natural. Eu sempre usei uma expressão de dizer que nós devemos apontar os nossos filhos para Cristo. Mas, recentemente, eu li um livro, A Mãe no Lar. Esse livro foi escrito, se não me engano, não me falha a memória, em 1883. Nossa, que legal. Eu gosto de ler livros antigos. Leia, Carol. Você, como boa leitora, precisa ler esse livro. Gosto. A Mãe no Lar. E esse livro traz uma perspectiva muito interessante do que, para além de apontar o caminho, nós devemos ser quem lidera, quem vai à frente. E indo à frente, a gente pode dizer, vem, segue-me. Né? Então, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Para poder falar isso, nós precisamos, então, nos alimentar da palavra. Nós precisamos ser exemplo. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver em nós validado aquilo que nós confessamos com a nossa boca. Eu separei uma citação desse livro que eu comentei aqui com vocês, que é A Mãe no Lar. Eu gostaria de ler, até para não trocar nenhuma palavra. Veja só o que John Abbott diz a respeito. Meras palavras são vento. Elas caem sobre o ouvido e são esquecidas. Mas quem poderá esquecer um exemplo permanente, consistente e invariável? Olha só que bonito. Então, quando eu falo aqui para vocês do ensino informal, é isso. Que pelo nosso procedimento, a gente valide aquilo que nós falamos com a nossa boca. Basicamente, então, acredito que, né, para essa resposta, a resposta para essa pergunta que você trouxe de como ser intencional nessa instrução bíblica, acredito que é dessa forma. Ensino formal, Bíblia suficiente e indispensável, e o ensino informal. Vivendo uma vida de acordo com aquilo que a gente acredita e prega. E aí eu fiquei, agora uma curiosidade. Como é que você faz a curadoria dos livros dos seus filhos, a escolha de material? Porque hoje tem muita coisa. É verdade, é difícil. Quando a gente era criança, tinha só aquilo e acabou. Hoje tem muita coisa, são muitas opções. Como que você vai fazendo as melhores escolhas? Eu costumo seguir muito indicações, né? Eu meio que olho assim, eu gosto muito dessa pessoa, eu acredito que ela é um bom exemplo, então eu compro e dou uma olhada. Né? Hoje em dia você não pode entregar nada na mão das crianças sem dar aquela lida prévia. Então é dessa forma, sempre por indicações e também pela editora. Eu, assim, me pauto bastante pela editora, né? Então eu procuro indicações, editora e sempre tá a par daquilo que está escrito ali. Eu procuro ler antes de repassar para que eles leiam. E é isso. É muito importante, né? Porque hoje em dia, às vezes tá lá no meio. Pois é. Eu tenho uma amiga que ela compartilha de muitas coisas, né? Que você acredita. E às vezes ela assistia alguns desenhos com os filhos, né? Sobre supervisão. E ela falava, assistimos 4, 5. Tudo bem. Elas podem assistir depois. E ela começou a perceber que as pessoas que fazem esses desenhos, elas já sacaram que os pais não vão até o fim. Olha. Eles assistem, sei lá, até o 4º, 5º. Então, até ali, você assiste, é tranquilo. Depois, não é. Eles vão inserindo outros. Então, hoje em dia, você tem que ficar muito atento a tudo, né? Que você... Esse é um cuidado, acho que especialmente para a questão das telas, né? É um cuidado, assim... Você deixa eles usarem telas na sua casa? Tempo limitado. Eu sou a mãe chata, sou mesmo. A gente limita bastante o tempo. Eles assistem, sei lá, 30 minutos por dia, os mais velhos.
E isso nem todos os dias da semana. Nós fazemos segunda, quarta e quinta. E na sexta, em família, nós assistimos um filme aí, um filme mesmo, né? É assim que a gente faz. Mas sempre conosco, né? Nunca sozinhos, nunca em dispositivos portáteis, assim, né? Que eu posso carregar a minha mão. Sempre na tela da televisão e com essas limitações que eu comentei. E eu acho interessante isso, porque eu gosto de ler, né, sobre educação. E os jovens mais brilhantes do mundo foram criados sem telas. Pois é, eu tava vendo uma entrevista recente, Carol, sobre isso, né? O pessoal falando, não, meu filho é descolado, ele sabe mexer, é super tecnológico, né? E aí você vai perguntar, sei lá, acho que eles davam o exemplo do Steve Jobs, né? Os filhos tinham acesso... Não tinham. É só pro meu, não. É, porque até uma certa idade eles falam que prejudica muito a criança, muito. essas coisas. E até a exposição à luz tem uma questão hormonal também, né? Não é só em termos de conteúdo, mas também tem questões aí fisiológicas que a gente pode trazer. E Raquel, quantos anos têm os seus filhos? O Mateu tem 5, vai fazer 6 agora. Luigi tem 3, vai fazer 4 também agora. E a Pipa tem 2, acabou de fazer 2. 2 aninhos. É uma graça, você precisa ver. Eu queria que você contasse o que a gente estava conversando antes de começar aqui, sobre a história da Pipa e o entendimento dela lá do catecismo. Ah, sim. Bom, teve um dia que eu me ausentei por alguma razão da sala, né? E eu vi que tava muito silêncio. Criança, a mãe não silêncio. se preocupa com barulho, a mãe se preocupa com silêncio. É fato. E aí eu vi que tava muito silêncio e eu entrei, né? Saí da parte externa da casa e entrei ali pela cozinha e comecei a ver no chão um monte de papel jogado. Guardanapo, assim. E tinha aqui e ali um monte. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E fui seguindo, né? Era tipo uma trilha de guardanapos. E aí já olhei assim de canto, já vi quem era, né? Porque eu fiquei pensando, quem foi? Quando você é mãe de mais de um, você só fica ali. Quem será que foi? E vi que foi a pequenininha. E aí fui indo, seguindo ali a minha trilha, né? Passo a passo, cheguei nela. E já com aquela voz e cara brava, né? Perguntei pra ela assim, Filipa, quem foi que fez isso aqui? Então ela levantou a cabecinha dela assim e olhou pra mim e disse, Deus. E é engraçado, né, essa resposta dela, porque a gente trabalha o catecismo, né, como eu comentei aqui com vocês. Nós usamos um catecismo em casa com essas perguntas e respostas. E nas primeiras perguntas que ela já aprendeu, nós temos quem criou todas as coisas? Deus. Né? E então a resposta dela foi ali bem condicionada por esse catecismo. Quem fez isso aqui? Ué, Deus fez todas as coisas? Deus. Foi muito engraçado esse dia. Foi muito, muito engraçado. E eu acho legal que é uma forma de você ver que o que você está ensinando tá guardado de alguma Tá forma. guardado. É, tá ali. Tá guardado de alguma Tá forma. ali. É verdade. A gente pode comentar sobre mais coisas de antes? Pode. Antes da gente começar, Uhum. nós estávamos aqui num papo gostoso também, e aí você comenta um pouquinho sobre o homeschooling. É E verdade. eu não poderia deixar de passar esse tema que tem tudo a ver, né, com a nossa conversa de hoje. Uhum. E eu achei muito interessante que você tem esse trabalho, então, com os seus filhos em casa. Sim. E eu gostaria de saber se você pode compartilhar um pouquinho com a gente, como que Posso. você começou isso, se desde antes de tê-los você já pensava em, Tá. em ensiná-los em casa, enfim. Como que foi isso? Certo. Bom, eu conheci o ensino domiciliar, acho que foi no ano de 2016. Meu filho mais velho é de 2017. E na época eu ainda estudava, né? Tava na faculdade de música. E eu lembro que eu comentei com uma das minhas professoras que ensinava pedagogia. Eu fazia licenciatura, então eu tinha muitas matérias aí junto com o pessoal da pedagogia. E aí me falaram sobre o ensino domiciliar e eu levei aquilo para a professora. Eu perguntei e ela falou, não pode. Dessa forma. Então na minha cabeça era algo assim. Não pode, é proibido, nem vou atrás, apesar de despertar o meu interesse. E eu não tinha filhos, né? Então fui levando. O Mateu nasceu, eu continuei interessada pelo assunto. Conheci uma família que ensinava os filhos em casa, uma família educadora, né? A gente se refere às famílias que ensinam em casa dessa forma.
E através do exemplo e testemunho ali daquela família, comecei a me interessar ainda mais pelo assunto. O Mateus nasceu, foi chegando aí perto dos 4 anos, a idade escolar, e aquela angústia no meu coração. O que eu vou fazer? Onde eu vou colocar? A gente mora no interior. Comecei a pensar a escola. Não sou contrária à escola, tá? E aí falei com o pastor Mauro, né? Disse, pastor, ele trabalha na AXE, que é a Associação Internacional de Escolas Cristãs. Então, em conversa com ele, ele falou, vamos ver aqui quais escolas que a AXE, que trabalham, né, nesse sistema com a AXE, tem perto da sua casa. Falei, ok, tá bom. E a gente chegou a visitar algumas escolas. E uma dessas escolas que a gente visitou, que eu gostei bastante, ela era muito longe da minha casa. Deu 54 minutos. Vocês imaginam, eu teria que ir e voltar. Porque eu tenho os pequenos ainda, né? Sim. Então, assim, fora da realidade. E é interessante que o diretor é um pastor. E em conversa com ele, eu me lembro, eu estava tão aflita com esse assunto, e ele falou dessa forma, sentado assim, igual nós estamos sentados aqui agora. Ele disse, tem o ensino público, o ensino particular cristão, o ensino clássico cristão no homeschooling. Se você puder fazer, faça. Gente, o diretor da escola que eu estava visitando, pensando em colocar o meu filho, sem me conhecer, sem saber que isso era algo que, né, estava me afligindo. Ele me disse essas palavras e aquilo foi palavra de Deus para mim. Eu posso fazer. E assim eu fui atrás, me inteirei aí da parte legal, né, para também não dar nenhuma bola fora. E a parte legal é o quê? O homeschooling não é regulamentado. Não existe uma lei específica sobre o homeschooling. Nós temos hoje um projeto de lei, que é o projeto que está mais avançado, que está no Senado, em fase de audiências públicas. Se eu não me engano, seriam 6 audiências públicas, foram 4. E, enfim, estamos aguardando aí essa possível regulamentação. Mas foi considerado, né, pelo STF em 2018 que o homeschooling não é ilegal. Ele só carecia de uma regulamentação. E é isso que está acontecendo, então, agora no Senado. Pode acontecer, sim, de terem denúncias, e as denúncias que acontecem são no sentido de abandono intelectual. E isso, uma família que quer para si a responsabilidade enorme de educar os seus filhos. Pensa comigo. O que as pessoas mais querem é delegar, gente. Não é verdade? Então, a família diz, não, eu quero essa responsabilidade para mim, eu vou fazer. Não é possível que essa família, né, vai abandonar os seus filhos intelectualmente. Então, realmente não faz sentido esse tipo de denúncia que acontece, é verdade. Mas, graças a Deus, ainda não nos atingiu. E eu acho muito legal, assim, um pouco do homeschooling, porque tem muita gente que eu achava, até ter contato com algumas minhas amigas que fazem, que as crianças não convivem com outras crianças. A parte da socialização, que né? elas vão ficar só em casa, e eu acho muito legal isso, assim, né, os grupos que vocês têm, que as crianças participam. No nosso caso, a gente faz parte do Classical Conversations, nós fazemos parte de uma comunidade de educação clássica cristã. Então, a gente aplica aí o mesmo método clássico cristão, e uma vez por semana nós nos reunimos, todas as famílias se reúnem para essa tutoria, e é muito bom, a gente tem um tempo ali em comunhão com outras famílias educadoras, com outras famílias cristãs. É muito bom, essa caminhada é uma bênção. E as crianças, eu vou perguntar o que todo mundo pergunta, elas aprendem mesmo? Até demais! Bom, como eu disse, o meu único filho que está em idade escolar é o mais velho, né? Ele, assim, é fora da curva. Muito por características dele, mas eu percebo, sim, que a educação domiciliar tem sido um divisor de águas na nossa família e na educação dele especificamente. Ele é muito inteligente, muito. E ele socializa muito bem. Existem diversos núcleos de possibilidade para você socializar uma criança, né? Diversos. A escola não é a única possibilidade. E eu vou dizer ainda mais, eu consigo hoje perceber, assim,
Oi, tudo bem? Não sei o quê. Qual criança é ensinada em casa e a criança que é ensinada em escola? Salta aos olhos, assim. É uma criança que, por exemplo, minha filhinha fez 2 anos. Falei, quem você quer que venha na sua festa? Ela falou, um amigo lá da comunidade. Sabe quantos anos ele tem? 11. Na escola, normalmente ali, né, você tem a faixa etária para delimitar os grupos. Então, você socializa muitos pares, né? Então, numa festinha de 2, esperava alguém de 2, 3. Aí ela quis alguém de 11. Esse é um grande amigo dela. E eu percebo isso, então, aplicado inclusive no sentido contrário, porque esse menino foi à festa dela com alegria, né? Não estava ali, emburrado na festa de bebê. Ele estava feliz de estar ali. Então, isso eu falo, salta aos olhos. A gente consegue hoje notar. E você falou isso, eu achei engraçado, que a filha da minha amiga, ela falava pra ela, mãe, você não vai chamar a minha amiga? Que amiga? A Carol, eu. E ela tinha 5 anos, ela falou assim, é a minha amiga. Ela, não, mas ela é amiga da mamãe. Não, é minha. Ela é minha amiga. É isso. E a conversa que tem, assim, desde pequeno, eu vejo que eles sabem conversar. Sim, eles muito. sabem ficar concentrados, têm foco. Eu confesso que se um dia chegar a minha vez, não sei se eu teria disciplina pra isso, mas eu acho muito Legal. interessante. E eu acho que o mais interessante para mim, né, da educação clássica, é que você olha a criança como um mini adulto, você não olha a criança como uma criança, né? Você não desce, você sempre vai... Sempre, raise the bar. Então eu acho isso muito legal, porque a gente geralmente quando é com criança, você fica, isso que é leitinho, porque parece que é um... Né? É verdade, Carol. E essa minha amiga, quando eu fui tomando mais proximidade, ela falava, filha, você quer leite? Leite com chocolate? Sim, ela não ficava usando as coisas no diminutivo. Ela falou assim, não é por nada. Às vezes uma coisinha ou outra, para aquela questão de afetividade, mas a gente tá criando um ser humano. É verdade. Então eu achei isso muito, muito interessante. Eu flerto, assim... Já constrói outra maturidade também, né? Totalmente. Muito, muito. E eu digo assim, a educação domiciliar é um divisor de águas para a família, né? Aqui a gente trouxe especificamente o caso da criança, mas para nós também. O tanto que eu tô aprendendo, gente. Aprendi, eu gravando as musiquinhas lá, aprendi tanto. O tanto que eu tô aprendendo, assim, é inexplicável, né? E eu digo, tudo isso à luz da palavra, né? Apontando e liderando o caminho deles sempre para Deus. A missão que a gente fala na nossa comunidade, né, no Classical Conversations, é conhecer a Deus e torná-lo conhecido através de tudo, né? Então, na matemática, no latim, no português, e assim vai. Você viu? Latim. Latim. Uau! Eu achei demais. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente por que você decidiu começar a compartilhar no Instagram aquilo que você estava fazendo com a sua família, com seus filhos. Bom, eu descobri recentemente que eu tenho esse Instagram desde 2012. Eu não era nem casada ainda. Então faz muitos anos, né? Eu mudei muito de 2012 pra cá. Me casei. Tive um filho, 2, 3. Agora tem essa nova aba da minha vida, vamos dizer assim, que é o ensino domiciliar. Então, o Instagram ali como minha rede social foi se transformando. E hoje eu entendo como um veículo que pode atingir outras mulheres, alcançar outras mulheres, outras mães, e encorajá-las, né, a abraçarem a maternidade. Ou quem não é mãe, perceber que a maternidade é uma vocação. Maternidade é dependência. Maternidade é bênção. Maternidade é viver o evangelho, é doar-se em favor de alguém. Maternidade é oportunidade. Oportunidade de discipulado. Quem são os nossos principais discípulos, se não nossos filhos? Não é verdade? É de nós que eles devem conhecer a maravilhosa história da redenção. Então, eu acredito que isso é o que me motiva a compartilhar ali. A maternidade é um meio para que eu possa atingir o fim principal do homem, que é glorificar a Deus. E se eu puder arrastar mais gente comigo nisso aí, nossa,
sensacional. E é legal porque a Raquel, gente, ela faz algumas atividades para as crianças. Ah, sim. Adventos, segue lá, pega essas atividades, faz, que eu fico lá só observando. Eu acho muito legal. Agora, a última pergunta, que essa não estava combinada. Aonde você arruma tanto tempo para ler livro, para preparar material, para cuidar de 3 crianças? Bom, posso responder com uma palavra? Rotina. Essa aí é a chave que liberta, né, a nossa maternidade, é a rotina. Sem a rotina, realmente a gente é engolida pelos dias. E assim, não é que hoje eu seja a deusa da rotina, né? Não é isso. Mas, até porque tem dias que eu percebo, gente, hoje eu falhei. Eu tô assim, fui atropelada. Mas a gente consegue, aplicando essa rotina e sendo diligente, a gente consegue aí bons resultados. Aí consegue um clubinho de leitura, dar uma lidinha. Fala sobre isso. Ah, sim, mulheres, por favor. Você que gosta de ler e você que não gosta também. Venha desenvolver esse hábito que é muito importante na vida da mulher, especificamente aqui para nossa conversa na vida da mãe. Nós estamos lendo atualmente o livro Contentamento. E ainda vai ser, né, um livro por mês do ano. E ainda temos, então, setembro, outubro, novembro e dezembro, mais 4 livros. Então, venham, se acheguem. Eu tô lá no grupo só para ficar vendo os livros que ela indica para depois eu pôr na minha lista. Já falei para você, leu A Mãe no Lar. Ah, precisa, mas eu tenho que terminar primeiro Maternidade Ressurreta. Que esse tá livro... Bom demais, Nossa. né? Esse foi o primeiro do grupo de leitura. Sério? Foi o do mês de janeiro. Raquel, e esse grupo de leitura é para mães? Para mulheres, por exemplo, o livro que nós estamos lendo agora, Contentamento, né? Até acho que na capa do livro, se eu não me engano, está escrito um livro para mulheres de todas as idades, então, né? Mesmo para quem ainda não é mãe. Isso aí, com certeza, fica o convite. E fica a vergonha, a falta de vergonha na cara da gente, de ela tem 3 pra gente ler, né? Então, se você não lê, olha... Já vai se preparando, né? Precisa. Gente, como passa rápido. Muito. Raquel, você tem que voltar aqui para contar mais. Mas antes, vamos fazer a brincadeirinha com ela. Vamos? Então vamos lá. Ai, meu Deus. É o seguinte, para finalizar, eu sempre faço uma dinâmica, Tá. onde eu faço uma pergunta e você me responde com uma palavra. Pode ser? Pode. Tá bom, então vamos lá. Raquel, qual é o seu livro preferido da Bíblia? Salmos. Salmos. Uhum. E qual é o seu autor preferido? Eu vou de Nancy Wilson. Olha que legal. Qual é a sua comida favorita? Burger. Olha, essa é das minhas. Burger. Você tem uma banda ou música favorita? Muitas, né? Na verdade. Eu vou trazer uma música, então, que tem falado muito comigo recentemente, que é a Colossenses 1, do Projeto Sola. E qual é o seu lugar favorito? Esse é muito fácil. É a minha casa. É tão legal que todo mundo responde isso, né? um aconchego. Raquel, obrigada Obrigada a por vocês. te conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter edificado nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui impactada com as suas palavras. Obrigada mesmo por dizer sim. Não, imagina, eu Adeus. agradeço muito vocês pelo convite. Espero que tenha sido aí proveitoso É para uma quem mãe está muito nos acompanhando. inspiradora. Uma mãe muito inspiradora. Obrigada. A gente entrega aqui uma lembrancinha para Olha, as nossas convidadas, para você guardar obrigada. e lembrar aqui da gente, desse projeto. Ai, que bonitinho. É um quadrinho pra você olhar sempre e falar: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. É o nosso versículo lema aqui. Tá certo. desse Muito obrigada. trabalho. E Pena que passa tão rápido, né? temos que encerrar, então. Gostaríamos também de agradecer a cada uma de vocês que participaram, que enviaram aí essa palavra especial para alguma amiga ou para alguma pessoa que esteja precisando, né? A gente vai encerrar com Mas com uma surpresa. Gente, não foi combinado,
Mas Gente, nós sabemos aqui que, além desses dons que a Raquel já nos contou, ela também canta. Cantora, cantava em festa, canta na igreja, ó. Raquel, você pode então encerrar com uma música, alguma canção que você goste? posso. Uma Então tá palhinha. bom. Gente, e E aí assim a gente- ela vai cantando e vai terminando. Então, Deus abençoe vocês. Vamos de clássico, né? Que o Ó. clássico nunca morre. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também.